Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 16 de junho, com predominância do futebol brasileiro, Série A e Série B. Tá bom? Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo. Você vai encontrar no primeiro comentário desse vídeo e na descrição desse vídeo vários links que podem te ajudar nessa caminhada, inclusive o meu curso gratuito, caso você não entenda algum termo ou caso você queira também se aprofundar bem mais sobre o assunto, você vai conseguir aprender aqui comigo, seja no YouTube, seja no meu blog, tá bom? Bom, vamos começar com a Série B, mas antes deixa eu dar alguns recados aqui para vocês, porque eu tenho uma memória um pouco falha, né? Primeiro, lembrar vocês que essa quinta-feira é feriado em alguns locais do Brasil, né? Então algumas pessoas podem ou não trabalhar. Segundo, é que a gente tem uma super cotação para o jogo do Galo com o Flamengo. Esse jogo, se eu não me engano, vai acontecer num sábado ou num domingo? No domingo. Domingo, dia 19 de junho, Atlético Mineiro e Flamengo lá no Mineirão, provavelmente uma super cotação oferecida pela Betfair. Caso você não tenha conta na Betfair ainda, você pode aproveitar. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu acredito que é uma super cotação bem interessante. As duas defesas, tanto do Galo, atual campeão brasileiro, quanto do Flamengo, não andam bem das pernas. O Galo, obviamente, vive uma fase bem melhor do que a do Flamengo. Imagino que seja um jogo com um cenário mais interessante para gols, tá? E o último recado é, na verdade, um convite. Fica aqui o convite para você se inscrever nesse canal, mas deixa para o final. Se você gostar do conteúdo que aqui eu vos falo, você se inscreve, combinado? E não deixa também de curtir esse vídeo para o YouTube divulgar para novas pessoas. Lembrem-se que esse não é um vídeo de dicas de apostas, eu não vou construir bilhetes com vocês aqui e também não vou dar palpites, tá? Não é a minha praia, não tenho esse talento, eu trabalho ao vivo, trabalho no trade, então eu vou munir você com o maior número de informação possível para que você tome a sua decisão, seja para fazer as suas apostas recreativas, seja para fazer algo profissionalmente. Beleza? Então vamos começar com Cruzeiro e Ponte Preta. Essa cotação do Cruzeiro a 1,40 ainda é uma coisa muito nova para mim. Desde que eu comecei a trabalhar no trade, nunca tinha visto com tanta frequência cotações tão baixas na Série B do brasileiro, que sempre foi uma competição extremamente parelha. E a gente tem visto o Cruzeiro dentro de casa com 5 vitórias em 5 jogos e vem de uma derrota, né? A primeira derrota nesses últimos jogos do Cruzeiro contra o Vasco no Maracanã. O Cruzeiro vem sendo um time muito coerente, muito coeso, muito organizado dentro de casa, e o Cruzeiro não é um time que dá espetáculo. Geralmente o Cruzeiro faz o simples, faz o que precisa ser feito, e o mercado tem gostado bastante disso. Eu, para os meus métodos, para o estilo de trabalho que eu utilizo, eu não vou ter oportunidade nesse jogo. Tá? E tudo bem. A gente não precisa trabalhar todos os jogos. Não é porque tem um jogo passando que eu preciso ficar com a mão coçando para poder clicar. Simplesmente já observando o possível cenário aqui, o único cenário possível para esse jogo seria ou você... Na verdade, o único cenário plausível aqui seria trabalhar match odds, creio eu, porque se você for trabalhar mercado de gols para over, talvez não tenha assim uma incidência tão grande. Talvez se você trabalhe under, você encontre aqui um cenário interessante. Agora, para match odds, o cenário indicado seria um back cruzeiro. Para esse tipo de cotação, aí a gente já está falando de peso do dinheiro, já está falando de camisa, já está falando de liquidez, coisa que ainda o mercado sul-americano, principalmente na Série B, não é tão maduro ainda para aceitar uma cotação dessa, né? Então, a qualquer sinal de uma Ponte jogando mais do que deveria ou de um Cruzeiro jogando menos do que o mercado espera, a gente pode ter uma correção, né? Mas para esse tipo de cotação, com esse tipo de cenário, não vai se encaixar nos meus métodos. Tá? Isso tudo bem, a gente não precisa inventar moda aqui, como eu falei, sair clicando em todos os jogos. Vou pegar as estatísticas desse jogo aqui para a gente poder fazer uma comparação. Tá? O Cruzeiro, como eu falei, vem de 5 jogos em 5 vitórias, né? O pontos por jogo do Cruzeiro é 100%, né? Então ele faz 3 pontos em casa nos últimos 5 jogos consecutivamente. Foi o primeiro a marcar em todos eles, venceu todos, nunca falhou em marcar e não houveram ambas marcam em nenhum jogo do Cruzeiro em casa. É verdade esse bilhete? É verdade, o Cruzeiro não tomou nenhum gol
dentro de casa ainda. Impressionante essa marca. Foram 2-0 contra o CRB, 2-0 contra o Sampaio Corrêa, 1-0 no Remo, aqui provavelmente deve ter sido Copa do Brasil, né? 1-0 no Grêmio e 1-0 no Londrina. Tá impressionante a marca do Cruzeiro, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. É difícil brigar com os números aqui. Realmente o Cruzeiro é muito favorito para esse jogo. E aqui nós temos a Ponte Preta, que só venceu uma partida fora de casa, vem com uma média de menos de um gol marcado por jogo, né? Mas não é uma defesa que sofre tantos gols assim. Em 6 partidas tomou 8. Não me parece ser uma defesa assim tão vazada. Esse jogo caminha para uma vitória simples do Cruzeiro, vamos dizer assim, né? É o time favorito, mas eu não vejo, o Cruzeiro não é aquele time que dá espetáculo, eu não vejo o Cruzeiro goleando esse jogo, por exemplo, a não ser que algo muito fora do comum aconteça, tá? Única coisa aqui de finalização, de bola parada, de gol de cabeça que me chama a atenção são os 3 gols marcados de fora da área pelo Cruzeiro, tá? Geralmente quando a gente tem uma incidência de um time não favorito visitando o Cruzeiro, já com uma postura defensiva, se fechando na área, se o Cruzeiro tem uma boa finalização fora da área, pode ser sim um fator de desbloqueio, né, de placar, para abertura de placar. Enfim, não acho que seja um jogo para gols, não vai ter provavelmente, muito provavelmente, situações para os meus métodos, então eu prefiro ficar de fora dessa partida, mesmo sabendo que o Cruzeiro é o grande favorito para vencer. No jogo do Vila Nova com o Operário, eu dei uma olhada nessa cotação do Vila Nova e eu não estou conseguindo entender o motivo para essa cotação do Vila estar tão baixa. Tá? O Vila Nova não vence a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vitória do Vila Nova. A última vitória foi contra o Náutico em casa, né? E dentro de casa, a gente pode olhar aqui, ó, o Vila Nova venceu, não vence a 4 jogos, são 2 derrotas para o Fluminense, aqui foi Copa do Brasil, e uma derrota para o Brusque. Então empatou com o Grêmio 0-0, empatou com a Chape 0-0. E mesmo assim, com os últimos 7 jogos sem vitória, inclusive uma derrota fora de casa contra o CRB e uma derrota em casa contra o Brusque, né, uma sequência de 2 derrotas seguidas, mesmo assim uma cotação muito baixa contra o Operário. O Operário vem de uma derrota para o Bahia, dentro de casa, e vem de uma boa vitória contra o Guarani fora de casa. Então os últimos jogos do Operário fora, o time pelo menos venceu o Guarani. Mas se a gente buscar a classificação, o Operário tem apenas uma vitória fora de casa. Não é uma tabela ruim do Operário, é o 7º colocado, mas geralmente os times fora de casa nivelam muito por baixo, né? Então uma vitória apenas é muito pouco. E como mandante, o Vila Nova também só tem uma vitória. Então fica essa sensação de que não faz muito sentido essa odd do Vila estar tão baixa. Então, para quem tem metodologia no Match Odds, essa possível correção do favorito é uma pauta muito importante de ser observada, né? Dá uma olhada no início do jogo para ver, nos primeiros 20 minutos a gente vai ter um Operário jogando para cima, né? De fato assustando o mercado para que essa odd do Vila Nova possa ou não corrigir. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Como eu falei, os dois com apenas uma vitória dentro e fora de casa, mesmo número aqui de porcentagem das vezes que saiu na frente ou atrás. O Vila tem uma incidência muito baixa de ambas marcam dentro de casa, então não me parece ser uma boa, mas é um time que tem dificuldade também de marcar, né? Não só é um time que tem baixa incidência de ambas marcam, não é porque ele vence e toma pouco gol, é porque ele também não marca gols, né? Então dá para ver aqui que tem um péssimo aproveitamento de média de gols marcados e sofridos. Então realmente é um jogo que não me chama muita atenção para trabalhar algo para gols. Em relação a bolas paradas, a gente tem aqui 2 gols de cabeça do Vila, sendo um de escanteio, e nenhum do Operário, tá? Tem um gol aqui de falta direta só. Se eu não me engano, foi numa virada que o time teve contra... Rapaz, eu não vou conseguir lembrar o time, mas foi uma bela virada dentro de casa, tá? O time do Vila sofreu 3 gols de arremate de fora da área e o time do Operário marcou 2 vezes nessa função. Apesar de serem números baixos, parece ser uma situação para ficar de olho. Não tem uma estatística boa para gols nesse jogo, como eu falei para vocês, né? Então
eu vou me resumir nessa partida a consultar no início se o Vila Nova vai dar algum padrão de lei para buscar esse tipo de correção. Tá? Trabalhar lei ao Operário num time, contando com o time do Vila Nova que tem um baixo desempenho dentro de casa, só mesmo dentro de alguns momentos do jogo, né, se for uma leitura muito clara. Mas de cenário geral, de contexto geral, essa correção do Vila ela pode sim acontecer. Vamos falar de Série A? Vamos começar com o jogo das 16, depois a gente vai para o Palmeiras, tá fora da ordem ali. O Botafogo enfrenta o São Paulo no Newton Santos. O Botafogo que foi do céu ao inferno, né, com a sua torcida. Houve notícias hoje cedo, eu estava dando uma olhada nos jornais, de que a torcida do Botafogo já invadiu o CT, já está cobrando o time, a diretoria, enfim, basta um momento ruim para que todo aquele amor do Brasil acabe. Né? A gente teve a declaração do Textor que comprou o Botafogo dizendo que não dá para comparar, né, o futebol brasileiro com o inglês, a paixão, mas também todo bônus tem um ônus. Né? E principalmente quando no resultado não vem o Botafogo, por exemplo, se a gente olhar aqui, vem de 4 derrotas seguidas, incluindo 2 jogos em casa contra equipes que têm uma tendência de ser de meio de tabela para baixo. Né? O Goiás, que venceu o Botafogo de virada, 2 gols do Pedro Raul, ex-Botafogo, lei do ex, e um gol do Avaí aqui de bola parada que deu a vitória para o Avaí contra o Bota. Fora de casa, o Botafogo perdeu para o Curitiba, num jogo onde até não jogou tão mal assim, e perdeu para o Palmeiras de goleada num jogo onde quis fazer um jogo de peito aberto para cima do Palmeiras, tentando jogar de igual para igual, acabou tomando uma goleada. Né? Já o São Paulo, e aí uma odd de 3 do Botafogo. Compreensível. Né? Tem que ser, na minha opinião, não é que o mercado indique um não favoritismo, é que as odds são parelhas, mas pesa um pouquinho mais para o lado do São Paulo. O time do São Paulo, ele como visitante não venceu nenhuma partida na competição ainda. É o time que mais empata fora de casa e é um dos times que mais empata junto com o Internacional na competição toda. Né? O São Paulo tem uma excelente média em casa, é o melhor mandante, não perdeu nenhuma, dentro do Morumbi, mesmo quando joga mal, inclusive o último jogo contra o América não foi um bom jogo do São Paulo, poderia ter perdido aquele jogo, poderia ter saído atrás do placar, mesmo quando joga mal, vence e convence, né? Pelo menos nos pontos em casa. Agora, fora de casa o São Paulo tem um problema muito grande que é não conseguir segurar a vantagem. Quase sempre o São Paulo sai na frente fora de casa, mas ele não consegue segurar a vantagem no placar. Foi assim contra o Avaí, foi assim contra o time do Curitiba, que foi o último jogo do São Paulo. Então tem um problema muito grande de segurar a vantagem à equipe do São Paulo. Se a gente buscar aqui, ó, nas estatísticas, a gente vai ver que o São Paulo saiu na frente fora de casa em 67% das vezes. Em todas as vezes que isso aconteceu, o São Paulo tomou um empate. Isso vai acontecer sempre? Isso induz para você que você vai ter que trabalhar a lei São Paulo em todos os jogos daqui para frente? Não. Eu acho que a gente tem que trazer o número a nosso favor, mas também saber interpretar na hora do jogo. Se o Botafogo tiver com muito sinal, se o São Paulo estiver na frente, óbvio, e o Botafogo está dando muito sinal de que vai buscar esse empate, a gente já tem uma incidência, né, histórica do São Paulo nos últimos jogos está tomando os gols, né, digamos assim. Todos os jogos do São Paulo fora de casa foram ambas marcam, todos os jogos do Botafogo em casa foram ambas marcam, pelo menos nos jogos dentro de casa. É engraçado, né? Eu acho que essa estatística de ambas marcas aqui não está contando só os jogos em casa, tá? Porque o Botafogo no último jogo contra o Avaí não sofreu, não marcou gols. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o Botafogo vem muito abalado nos últimos 4 jogos. O que eu vi do jogo do Botafogo nos 3 últimos jogos que eu consegui assistir de fato e dos melhores momentos que eu fui ver do outro jogo, o Botafogo ele tem tentado colocar um padrão de jogo em campo. É um time que tem usado bem a posse de bola, mas ainda me parece um time desconexo na defesa. Me parece um time que trouxe algumas peças defensivamente e o time ainda não deu liga. Parece que não tem aquela liga de jogar junto, de saber onde é que o companheiro está em campo. Tem muitos espaços, tem muitos buracos na defesa do Botafogo. E em muitos momentos, quando o Botafogo sai para o desespero, é onde ele mais cede oportunidade. Tá? Então,
O São Paulo é um time fora de casa que não tem medo de propor jogo. São Paulo propõe jogo contra qualquer adversário. É um time muito bem montado pelo Rogério Ceni, muito criticado o Rogério pelas substituições que costuma fazer ao longo do jogo, mas não dá para dizer que o São Paulo ele não tenta jogar fora de casa. Será que vai ser hoje, né? Será que vai ser amanhã, no caso, a primeira vitória do São Paulo em casa? Não sei, mas é um adversário que vai oferecer ao São Paulo oportunidades de gols, mas que também tem uma incidência de poder marcar, já que o São Paulo tem tomado tantos gols assim. Então eu ficaria de olho aqui, se você fosse pro lado do Panther, né? Ficaria de olho nesse ambas marcam. Pode ser um jogo sim para um mercado de gols, talvez um 2,5. Mas para match odds é excelente, porque o mercado não sabe o que fazer, é um jogo muito parelho. A gente tem bons fundamentos do Botafogo, crescendo ao longo da competição, mas também muita dificuldade defensiva, e a gente tem ótimos fundamentos ofensivos do São Paulo, mas também com uma defesa que cede muita oportunidade. Vide o último jogo contra o América, onde o América poderia facilmente ter aberto ali pelo menos uns 2-0 no placar lá no Morumbi. Então eu venho para trabalhar um layer para a equipe em campo, sem doutrinar uma equipe pior do que a outra, sem já vir aqui com algum tipo de preconceito com alguma equipe. Eu venho de fato para ler o jogo e entender se eu vou ter leitura ou não. Eu lembro que eu fiz o primeiro jogo, foi bem parecido com esse cenário. O jogo de abertura do Brasileirão foi Botafogo e Corinthians. O Botafogo começou com uma odd um pouquinho mais baixa, parecido com o áudio de São Paulo, né? 2,40 ali, 2,45. E o Corinthians começou muito bem e o Lei Botafogo foi muito fácil de trabalhar, foi muito fluido assim. O mercado não ficou parando, ele foi embora até que o gol do Corinthians veio como bônus. Então, não necessariamente será do lado do Botafogo aqui de novo, né? Mas pode ser sim um jogo bom para a gente ficar de olho aqui no mercado de match odds. Vamos dar uma interpretada aqui nos números em relação a bolas aéreas, bolas paradas e tudo mais. O Botafogo marcou 4 vezes de cabeça na competição e o São Paulo marcou 6. Dado o número de que as duas equipes fizeram 5 jogos, 6, né? 5, 6 jogos dentro e fora de casa, eu acredito que é um número muito alto. Tá? Então, voltando aqui rapidinho, para a gente acrescentar nesse jogo uma possibilidade, além do layer para a equipe em campo, as bolas paradas. Tá? Vamos de novo para lá. Entre as defesas, a gente tem aqui o time do São Paulo tendo tomado mais gols de bola aérea, de bola parada, 4 gols, tá? Sendo 2 de cabeça. Finalização de fora da área, o Botafogo finaliza melhor. O Botafogo só tem um gol. E como a gente está vendo aqui, esse jogo tem uma boa incidência de um over 1,5. Né? Pelo menos isso, mas eu acredito que o 2,5 também pode estar em pauta. O São Paulo vem empatando muito por 1-1 fora de casa. Tá? Para quem trabalha correct score, alguma coisa assim, pode ser interessante. E por último, a gente tem aqui um número que eu gosto demais de ver, é que nos jogos do Botafogo ele tem marcado bastante gol a partir dos 80 minutos. Né? Óbvio que a gente tem que levar em conta que é quando o Botafogo nos últimos jogos tem tido muita dificuldade, está indo para cima no sufoco e acaba assim buscando um golzinho que nem sempre é o suficiente, né? Mas vem marcando mais de 40% dos gols a partir dos 80 minutos. Para quem trabalha o over limite tardio ali pode ser interessante. E o São Paulo já consegue neutralizar mais esse tipo de situação a partir dos 80. Então tem um contraponto aqui bem interessante. O fato é que o segundo tempo das partidas tem sido mais fácil de interpretar o mercado de gols. O São Paulo saiu na frente, ele marcou gols em 18% das vezes até os 10 minutos e o Botafogo não tomou nem marcou nenhum gol nesse intervalo específico. Tá? Erisson, principal jogador do Botafogo, o Toro, né? E o Daniel Furtado Borges aqui, com 2 assistências. E o Jonathan Calleri é o grande marcador pelo lado do São Paulo, junto com o Luciano. E o Igor Gomes e o Wellington Santos são os assistentes. Tá bom? Então fica aqui a minha ideia para trabalhar match odds e bola aérea nesse jogo. Vamos para o jogo Palmeiras e Atlético Goianiense. Aqui uma odd de 1,36, quase 1,40. Né? Eu falei um pouquinho sobre a odd do Flamengo ontem contra o Cuiabá. Me estranhou muito aquela odd tão baixa. Falei também agora há pouco sobre a odd do Cruzeiro. Mas o Palmeiras é difícil de duvidar, né? É difícil de criticar, de fazer aqui uma observação falando que essa odd não é justa. Eu não teria fundamentos
técnicos, não teria embasamento para falar para você a saúde do Palmeiras está errada. O Palmeiras hoje joga, sem sombra de dúvidas, o melhor futebol do Brasil. Talvez não encha os teus olhos de, sei lá, não sei, de qualidade, de jogada técnica, de pirotecnia, mas é o time mais organizado, na minha humilde opinião, e o grande favorito para vencer esse Campeonato Brasileiro, se o levar a sério, né? Nos últimos anos o Palmeiras tem priorizado com o Abel o mata-mata, mas longe, mas muito longe, na minha opinião, o Palmeiras é o time mais organizado e mais preparado para esse Brasileirão. Vai enfrentar um adversário difícil, um adversário que vem para cima, que joga muito bem no contra-ataque, jogou bem fora de casa contra o Fluminense quando venceu, estava assim com um homem a mais, mas jogou bem, soube aproveitar a vantagem, jogou bem contra o Internacional naquele empate, merecia até ter virado o jogo, venceu o Avaí em casa, é um time que produz muitas chances, né? Mas defensivamente não é, obviamente, um suprassumo, né? É um time que acaba sofrendo um pouco mais. Essa cotação de 1,36 para o Palmeiras e essa discussão que a gente acabou tendo aqui, ela vai muito para o cenário Panther, né? Porque é provável que o Palmeiras vença esse jogo, talvez até cumpra algum handicap, né? É provável que a gente tenha gols aqui, porque o Goianiense não é um time de ficar travado, ele joga para cima também. Mas para o trade, essa cotação do Palmeiras ela é um pouco pesada, porque depende do estilo que o Palmeiras vai colocar em campo, né? E o Palmeiras nem sempre é um time amigo do trade esportivo, amigo do trader de fato, né? A personificação do cara que clica. Por quê? Porque quando a gente tem essa cotação mais esmagada, a gente quer que o time sufoque, a gente quer que o time não dê espaço, a gente quer que o time mantenha linhas altas, recuperação de segunda bola, aquela cartilha que a gente conhece. E o Palmeiras ele é superior também não fazendo isso de vez em quando. Ele consegue dar a bola para o adversário e fechar bem as linhas e roubar a bola e sair no contragolpe, ele finaliza bem de fora da área. Então, o Palmeiras é capaz de ser superior mesmo não fazendo um jogo esmagando o adversário. E isso é complicado, porque isso pode fazer o mercado mexer em alguns momentos, não de forma brusca, mas de forma que pode te tirar do mercado e você às vezes não vai pegar o primeiro gol. Talvez te tire de tomar um gol também, mas às vezes vai te tirar também de pegar o primeiro gol. Então, é uma consulta. Assim como a gente falou na Nations, a gente falou nas competições europeias, você pode vir aqui para consultar esse back Palmeiras. Estádio cheio, Palmeiras com um volume ofensivo muito grande, querendo já colocar vantagem na sua liderança, né? Mas vai pegar um time organizado, né? Não dá para falar que o Atlético Goianiense não é organizado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Palmeiras é líder com 6 vitórias, dentro de casa venceu 3 e perdeu apenas uma, sofreu 4 gols, tem uma das melhores defesas da competição de maneira geral, é o time que menos sofreu gol até o momento, mas dentro de casa tem times aqui como, por exemplo, o Corinthians, que sofreu menos gols. O time do Goianiense só tem uma vitória fora, só perdeu 2, né, e fez 4 e tomou 8 gols. Né? Então, em 5 jogos o time tomou 8 e fez 4 gols. Vamos buscar aqui uma estatística um pouco mais avançada. Já falei tudo aqui para vocês. O Palmeiras saiu na frente em 67% das vezes que disputou, né? Coincidentemente também ficou 67% sem tomar gol. Não é um time de ambas marcam, não porque não marca, mas porque tem uma defesa sólida e falhou em marcar em apenas 17% das vezes. O time do Atlético Goianiense saiu na frente em 40% dos jogos fora, mas só conseguiu vencer 20%, né? 1 em 5. É um time quase que bom para o ambas, mas em alguns momentos tem dificuldade de marcar gols, como é o caso aqui do time fora de casa. Em relação à criação de chance, ainda cria uma determinada chance o time do Goianiense, mas o Palmeiras também é líder aqui nessa situação. Bolas aéreas, paradas e tudo mais, o Palmeiras tem 4 gols marcados de cabeça, sendo 5 de escanteio. Vale a pena ficar de olho nesse tipo de fundamento, tá? O Palmeiras é um dos times que mais marca de cabeça de escanteio na competição. E a gente tem aqui o nosso primeiro match a la Tinder. Gols de cabeça sofridos pelo Atlético Goianiense, é um dos times atualmente que mais sofre nesse fundamento. Então, se tem dificuldade de marcar bola aérea e vai pegar um Palmeiras que é tão bom assim nesse fundamento, então a gente volta para cá
e vai marcar essa opção aqui também para ficar de olho nas bolas paradas do Verdão. Dá para vir consultar esse back Palmeiras? Dá. Eu, Theo, para os meus métodos, eu não trabalho back favorito na América do Sul. É muito raro de acontecer. Mas eu não descarto, caso o Palmeiras faça de fato um jogo acima da média, né? Mas, tirando isso, talvez eu seja aqui só um observador e fique de olho nessas bolas paradas do Palmeiras, tá bom? Me parece um jogo com uma incidência de gols? Sim. Eu acho que o Palmeiras não tá parando, não tá tirando o pé do freio. Aliás, não tá tirando o pé do acelerador, né? Não tá pisando no freio. E principalmente nos últimos minutos das partidas aqui, ó, a partir dos 80 minutos, o Palmeiras tem marcado gol e também tem sofrido gol, tá? Então pode ser sim, olha só que legal, olha isso, ó. A partir dos 80, né? Dá até para colocar os 70, mas a partir dos 80, a gente tem um índice muito grande de gols sofridos e marcados de ambas as equipes. Para você que gosta de trabalhar um over aqui, lá no finalzinho com uma odd mais alta também pode ser interessante. Destaque aqui para o artilheiro Rony, nosso querido Ronielson da Silva, o Edu Pereira Rodrigues, que eu sinceramente não sei quem é, deve ser o Dudu, né? Provavelmente deve ser o Dudu. Aqui a gente tem os nomes por extenso, né? E como o maior passador da equipe, o monstro Gustavo Scarpa, que está fazendo uma grande temporada. O Wellington Soares da Silva é o artilheiro do time do Goianiense, tá bom? Vamos falar então, por último, de Avaí e Fortaleza. O Fortaleza segue amargando a lanterna da competição com apenas uma vitória. Tomou 13 gols em 11 jogos. Como mandante, o Avaí tem 3 vitórias, só perdeu uma na ressacada. E o Fortaleza, fora de casa, venceu só o Flamengo, o Allan Kardec do futebol brasileiro, o time que gosta de dar vida a times que não estão em boa fase, né? Inclusive, vamos ver essa noite agora de quarta-feira se o Flamengo vai ressuscitar o Cuiabá fora de casa, né? Cuiabá que acho que não venceu nenhuma. O Cuiabá não venceu. Não, venceu sim, venceu 2 fora de casa, ele só não vem numa boa fase. Enfim, vamos falar do Avaí com o time do Fortaleza. O Avaí marcou nas últimas 7 partidas, mas também concedeu nas últimas 8. Vamos pegar aqui os jogos do Avaí dentro de casa. Em todos os jogos o Avaí marcou um gol, mas também em todos os jogos ele sofreu, tá? Então é um time que a gente talvez possa esperar uma possibilidade de gols. O time do Fortaleza, eu já elogiei por questionar a situação de calendário e comentar que o Fortaleza estava muito focado na Libertadores. E ultimamente venho criticando que mesmo após se classificar para a Libertadores, o Fortaleza não vem conseguindo resultado, principalmente nos últimos jogos. O Fortaleza pegou o Goiás, que não é um time, vou dizer assim, com um elenco melhor do que o Fortaleza, não é, mesmo assim não conseguiu vencer. E o Fortaleza pegou um CAP, e aí sim o Atlético Paranaense vem jogando muito bem com o Filipão e também não conseguiu vencer. Então aquela minha ideia de que o Fortaleza estava com um resultado ruim porque estava focado na Libertadores vai caindo por terra agora porque o Fortaleza não vem conseguindo somar pontos em casa. E isso é muito importante e o campeonato vai passando e você vai se afundando ali na zona de rebaixamento. Já são 8 pontos de distância para o time do Flamengo, que é o primeiro colocado fora aqui da zona de rebaixamento. Então a necessidade do Fortaleza em vencer aqui é muito grande. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. A gente tem, como eu falei, 3 vitórias do Avaí dentro de casa, apenas uma vitória do Fortaleza fora. O Avaí não falhou em marcar em nenhum jogo, né? E também tem uma média de 40% dos jogos em que saiu na frente. Ou seja, isso daqui passa uma informação de que o jogo realmente é muito parelho. Às vezes a gente tem umas odds parelhas onde um dos times tende a sair na frente com bastante frequência e aí a gente já olha para o adversário com um preconceito um pouco maior. Aqui não. Aqui é um jogo muito parelho mesmo, né? Nos últimos jogos já comprova isso. O Fortaleza tem tido bastante dificuldade de marcar fora de casa, mas faz os seus golzinhos, né? E o time do Avaí vem tomando gol também com frequência. Não acho que seja um jogo com uma incidência muito forte para um over de longa exposição, mas não duvido que possa ter aqui pelo menos 2 gols, tá? Em relação a bolas aéreas, como a gente gosta de ver, o time do Fortaleza
Desculpa, o time do Avaí tem 4 gols marcados de pênalti, né? Não tem gols aqui de cabeça. Sofrido de cabeça tem 2 e o Fortaleza tomou 3 gols de faltas para a área, de levantamento para a área, sendo 2 de cabeça. Em relação à finalização de fora, o Fortaleza tem uma média um pouquinho melhor, mas também sofre o mesmo número aqui de gols. Tá? Em relação ao aumento de gols, como eu falei nos outros jogos, perdão, eu estou gripado. A gente tem aqui também o Fortaleza tendo sofrido muito dos gols. Isso aqui é importante caso você esteja trabalhando aqui a favor de uma manutenção de vantagem ou contra, né, ou buscando uma alavancagem. O Fortaleza tem dificuldade de segurar o placar no finalzinho, tem tomado muito gol nos últimos minutos, a partir dos 80, e o time do Avaí tem marcado muitos gols, beirando aqui o final do primeiro tempo com o início do segundo. Tá? Parece também uma situação de recuperação de vantagem. O Guilherme Bissoli é o artilheiro do time do Avaí com 4 gols e pelo lado do Fortaleza é o Iago Pikachu, o Gleibson Iago Souza Lisboa. Que nome bonito o do Iago Pikachu. Nesse jogo também venho para trabalhar um layer por equipe em campo, não tem uma incidência tão grande de bolas aéreas, então a minha ideia é focar mesmo no mercado, não tendo preconceito também em trabalhar uma ou outra equipe, depende muito da leitura. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever nesse canal para participar comigo aqui dos próximos planejamentos e, óbvio, para outros conteúdos sobre trade, tá bom? Juízo, faz o simples, não inventa a moda, para a gente estar aqui amanhã vivos, que é o mais importante, né? Eu sempre falo para vocês que dinheiro na banca, ele não é nível de jogo online, você não tem que ficar subindo ele o tempo todo e ele não pode te incomodar se por acaso você teve um dia ruim, né? Você não pode ficar comparando a sua banca com outras pessoas. O dinheiro é seu, cuida bem dele, faz o simples, não inventa a moda. Apareceu a oportunidade para você fazer alguma coisa, faça. Não é porque o jogo está rolando que você tem que clicar se não tem oportunidade, tá bom? Eu estou aqui há 4 anos quase fazendo o Bom Dia Mercado com vocês, quase todos os dias, e mostrando para vocês que é dia após dia. Não tem essa de sair crescendo aí numa semana, dobrando, triplicando, quadruplicando banca e ficando milionário da noite para o dia. Não é assim. Tá? É muito trabalho, muito comprometimento e eu espero que esses planejamentos te ajudem. Tá bom? Não esquece de participar também do sorteio da Betfair aqui embaixo nos comentários. Um abraço para vocês, obrigado pela companhia de sempre.